Madagascar não é apenas um paraíso tropical como os que você vê nos filmes. É um lugar onde funerais se transformam em verdadeiros festivais carnavalescos, com danças, vinho e muita alegria. Isso nos faz pensar que muitos de nós invejariam essa forma de encarar a vida e a morte. Além disso, lá vivem animais que não se encontram em nenhum outro lugar do planeta. Lêmures, com seus olhos expressivos, e lagartos que parecem ter saído de um romance fantástico. Os moradores locais acreditam firmemente que as almas dos mortos podem influenciar a vida dos vivos. Por isso, não espere encontrar silêncio nos cemitérios, mas sim celebrações barulhentas. E não para por aí. Imagine uma aldeia onde as pessoas ainda vivem sem eletricidade e estradas, longe da civilização, como se o tempo tivesse parado. É importante lembrar que essa ilha ficou isolada do mundo exterior por muito tempo. Isso permitiu que costumes e tabus arcaicos fossem preservados até os dias de hoje. Quer saber mais? Então, vamos mergulhar nesse mundo misterioso. Primeiro fato: Madagascar, a ilha que faz os desenhos animados parecerem sem graça. Muitas pessoas pensam que Madagascar é apenas um filme de animação divertido, com pinguins engraçados e lêmures dançarinos. Mas você nem imagina o quanto esse lugar é diferente do que você vê na tela. Sim, ele está localizado perto da costa da África, mas os povoados não são apenas montes de areia e cabanas de palha. Os habitantes locais, descendentes de asiáticos, têm uma cultura que se assemelha mais à da Indonésia do que às tradições africanas. É como se você reunisse todos os seus amigos de diferentes partes do mundo em uma festa, e cada um trouxesse sua própria comida, música e dança. Madagascar é um coquetel único, onde cada gole é emocionante à sua maneira. A língua, a religião, a flora e a fauna, tudo tem sua própria personalidade. Lá, crescem plantas que você não encontra em nenhum outro lugar. Baobás, que se erguem como guardiões do tempo, e diversas espécies que parecem ter vindo de outro planeta. É incrível como uma ilha tão pequena abriga tanta diversidade de vida e cultura. Madagascar não é apenas uma ilha, é um universo inteiro, onde cada passo na Terra parece uma viagem ao passado. Segundo fato: estradas esquecidas. Como vivem aqueles que não conhecem a internet? Sim, em Madagascar existem lugares onde as estradas não são de asfalto, mas apenas trilhas na selva. E a internet é um mito, sobre o qual só se fala nas cidades. Imagine chegar a uma aldeia sem eletricidade ou sinal de celular. As pessoas vivem como antigamente, como em um filme sobre a era pré-histórica. E para elas, isso não é uma tragédia, mas sim a vida normal. Elas praticam agricultura, pescam e se comunicam umas com as outras como faziam seus ancestrais. Às vezes, parece que nem sabem o que é Wi-Fi. É verdade, elas não podem pesquisar no Google como consertar um telhado. Mas tem uma avó com uma sabedoria que não se compra com dinheiro, e ela compartilha seus segredos de bom grado. Os moradores locais criam suas próprias comunidades, onde todos se ajudam. Eles têm suas tradições, canções e rituais que te envolvem como um abraço familiar. E quando você se senta perto da fogueira e ouve histórias sobre os ancestrais, percebe que essas pessoas não estão perdidas no mundo moderno. Elas apenas escolheram um caminho diferente. Para elas, viver sem tecnologia não é uma desvantagem, mas sim uma oportunidade de aproveitar as alegrias simples. Então, se você está procurando um lugar para se isolar e quer esquecer a agitação das grandes cidades, Madagascar, com suas estradas esquecidas e ritmo de vida lento, é definitivamente a sua opção. Terceiro fato: o enigma de Madagascar. O que encanta os amantes da natureza na ilha? Se você pensa que as florestas tropicais são apenas árvores verdes e pássaros barulhentos, então você definitivamente não esteve em Madagascar. Mais de 90% dos animais e plantas lá são verdadeiras exclusividades, que não são encontradas em nenhum outro lugar do mundo. Os lêmures, por exemplo,
Não são apenas criaturas fofas, mas sim um grupo inteiro que vive apenas lá. Esses bichinhos peludos com olhos grandes são como personagens de desenho animado, só que mais reais, e eles adoram pular nas árvores, como se fosse sua arena particular. Além disso, existem pequenos camaleões, que parecem ter sido feitos de doces. Tão brilhantes e engraçados que é difícil acreditar que eles fazem parte de um ecossistema real. E claro, não podemos esquecer as árvores gigantes, que crescem até o céu e se assemelham a construções de livros de fantasia. Toda essa beleza não é por acaso. A ilha ficou isolada dos ecossistemas continentais, e ao longo de milhões de anos, espécies únicas surgiram ali. A evolução em Madagascar é como um show, onde todos os participantes desempenham seus papéis, e cada nova descoberta é como uma reviravolta inesperada na trama. Então, se você quer ver como a natureza pode fazer milagres, Madagascar é o lugar para se estar. Quarto fato: Fama de Hana, quando um funeral se torna uma celebração da alegria da vida. Sim, você ouviu direito. Em Madagascar, os funerais nem sempre são um evento triste, mas sim um festival alegre. Existe a tradição do Famadiana, onde os malgaches desenterram os restos mortais de seus ancestrais, os envolvem em tecidos frescos e dão uma verdadeira festa. Não se trata de um ritual sombrio, mas sim de uma forma de demonstrar amor e respeito pelos que se foram. Música, dança, vinho, tudo isso faz parte da celebração. Imagine chegar a um funeral e ser recebido não com rostos tristes, mas com sorrisos radiantes, como em uma festa de aniversário. As pessoas se reúnem para homenagear seus ancestrais, contar histórias sobre eles e, claro, celebrar suas vidas. Isso não é uma profanação, mas sim uma demonstração da ligação entre as gerações. Os malgaches acreditam que os ancestrais continuam a viver entre eles, e assim eles mantêm essa conexão. Imagine as pessoas levantando seus copos em homenagem àqueles que já se foram ao som de tambores e alegria. É como se seus parentes, que partiram para o outro mundo, de repente voltassem por alguns dias para rir e aproveitar a atmosfera, como se nada tivesse acontecido. Fama de Hana não é apenas um ritual, é toda uma filosofia, que mostra que mesmo na despedida, pode-se encontrar alegria e luz. Na minha opinião, essa é uma abordagem muito mais interessante do que simplesmente sentar no cemitério com uma cara triste e pensar em como a vida ficou ruim sem o falecido. Quinto fato: Recife de Toliara, paraíso subaquático ou gigante moribundo. Se você já se perguntou qual poderia ser o terceiro maior recife do mundo, aqui está ele: o Recife de Toliara, no sudoeste de Madagascar. Essa beleza se estende por mais de 300 quilômetros ao longo da costa e é um verdadeiro tesouro da vida marinha. Centenas de espécies de corais e peixes vivem ali. E se você já fez snorkel, sabe que é como encontrar sua estrela favorita no tapete vermelho, só que debaixo d'água. Mas não vamos nos esquecer da realidade. Apesar de toda essa beleza, o Recife está ameaçado. As mudanças climáticas, a ganância humana e as ações irracionais colocam em dúvida o futuro dessa maravilha subaquática. Imagine que todos esses corais vibrantes e peixes exóticos podem se tornar apenas uma lembrança, se nada for feito. Na minha opinião, é uma vergonha que nosso mundo não saiba valorizar seus tesouros. Em vez de cuidar de tanta riqueza, as pessoas continuam a destruí-la. No final, o Recife, que deveria ser um museu vivo, corre o risco de se tornar um monumento sombrio à estupidez humana. Então, se você quer ver essa maravilha em toda a sua glória, não perca tempo. Sexto fato: Fade. Proibições estranhas que não permitem que você relaxe. Em Madagascar, regras que parecem absurdas podem arruinar sua viagem. Lá, ainda existem os Fade, tabus locais que às vezes causam perplexidade. Por exemplo, em uma aldeia, é proibido comer frango, porque é considerado sagrado. Em outra, não se pode apontar o dedo para uma montanha. Caso contrário,
De acordo com as crenças locais, você atrairá desgraça para si mesmo. Essas regras são estritamente seguidas, e violá-las pode render comentários desagradáveis. Imagine você, sem saber da proibição, apontando para uma montanha e um morador local olhando para você com uma expressão como se você tivesse acabado de pegar uma granada. Às vezes, parece que os Fade não são apenas tradições, mas sim um verdadeiro jogo de sobrevivência, onde você inevitavelmente se mete em encrencas. E embora esses tabus possam parecer absurdos para nós, para os moradores locais não são brincadeira. O respeito pela cultura vale ouro lá, e ignorar os costumes locais significa assinar sua sentença. Então, se você está indo para essa ilha, não se esqueça de estudar a lista de Fade. Caso contrário, você corre o risco de receber não apenas perplexidade, mas também grandes problemas. 7º fato. Como arroz com açúcar e carne com banana se tornaram uma obra-prima gastronômica em Madagascar. Em Madagascar, a comida não é apenas uma forma de saciar a fome. É um verdadeiro ecletismo culinário, onde a cozinha asiática, africana e francesa se fundem em um todo, como se alguém tivesse decidido misturar tudo de mais saboroso em uma panela e adicionar uma pitada de loucura. Imagine-se sentado à mesa, com arroz generosamente polvilhado com açúcar à sua frente e carne com banana ao lado. Tudo isso regado com leite de coco. Como isso funciona? À primeira vista, parece que alguém se esqueceu de tirar as bananas do prato de carne, mas basta provar para perceber que não se trata apenas de uma experiência culinária, mas sim de uma verdadeira extravagância de sabores. Os moradores locais não têm medo de misturar ingredientes como se tivessem um caos culinário em suas cabeças que, na verdade, acaba sendo harmonioso. Sabe qual é o truque? Os malgaches simplesmente não reconhecem fronteiras entre as cozinhas. Nesse canto do mundo você pode encontrar um curry que se parece com uma versão indiana clássica, mas com a adição de especiarias e frutas locais que você nem imaginava. Ou uma sobremesa que deveria ser doce, mas que te reserva uma surpresa picante. Toda essa maravilha é o resultado de uma mistura histórica de influências. Os franceses trouxeram suas tradições culinárias e os moradores locais adicionaram seus próprios toques, criando pratos que surpreendem e encantam ao mesmo tempo. Então, se você decidir visitar Madagascar, prepare-se para uma jornada gastronômica onde seu estômago e seus receptores ficarão totalmente confusos e maravilhados. 8º fato. Por que os malgaches se parecem com indonésios e falam uma língua indo-europeia? Sim, você ouviu direito. Se você olhar para os malgaches, pode notar que seus traços faciais se assemelham aos dos habitantes do Sudeste Asiático. O fato é que os ancestrais dos malgaches modernos vieram das ilhas indonésias em barcos, atravessando o oceano como verdadeiros marinheiros. E isso não foi ontem, mas há milhares de anos. Então, quando você vir uma pessoa com traços orientais em Madagascar, saiba que ele não é apenas um turista que se perdeu no oceano, mas sim um descendente daqueles que ousaram fazer essa jornada. Mas não termina aí. Madagascar não é apenas uma ilha. É uma mistura cultural que absorveu a influência de indonésios, africanos e até europeus. Falando em língua, os malgaches usam o malgache, que, aliás, pertence ao grupo indo-europeu. É como se você encontrasse um pedaço de macarrão na sopa quando pensava que estava comendo um curry indiano tradicional. Todo esse coquetel de histórias, culturas misturadas e cruzamentos linguísticos cria uma diversidade incrível, que é visível não apenas nos rostos das pessoas, mas também em seus costumes, tradições e até na forma como cozinham. Então, se você já se perguntou como um país tão pequeno pode ser tão multifacetado, lembre-se daqueles viajantes corajosos que um dia arriscaram e atravessaram o oceano em busca de uma nova vida. 9º fato. Florestas de pedra de Madagascar, afiadas como facas e sagradas como igrejas. Nesta ilha estão os Tsing,
formações calcárias pontiagudas, que parecem que alguém espalhou espinhos de pedra gigantes por toda a área. Caminhar sobre eles é como fazer acrobacias em uma corda bamba. Só que, em vez de espectadores, você tem um abismo te esperando. Os moradores locais consideram essas formações sagradas. Se você os vir contornando-as, saiba que para eles não são apenas rochas, mas espíritos sagrados, dos quais vale a pena lembrar com respeito. Para os turistas, os Tsing são um verdadeiro playground. Só que, em vez de bolas, há pedras afiadas, nas quais você pode facilmente obter não apenas prazer estético, mas também ferimentos graves. Ao passear por essa floresta natural, você perceberá que até a natureza decidiu brincar de quem é o mais forte. Cada passo requer concentração total. Caso contrário, você pode facilmente tropeçar e ir para o céu, em vez de ir para a próxima atração turística. Essas formações afiadas são como mãos em oração, estendendo-se para o céu. Mas, na verdade, são uma armadilha para os incautos. Então, se você ainda decidir encarar essa loucura, prepare-se para que suas pernas trabalhem no limite e o medo de altura seja apenas um capricho infantil em comparação com o que pode estar esperando por você lá embaixo. Madagascar não é apenas exótico, mas também uma verdadeira escola de sobrevivência para aqueles que não têm medo de enfrentar a beleza natural em sua manifestação mais bruta. 10º fato: a Avenida dos Baobás, onde a natureza decidiu brincar de Photoshop. Se você quer tirar uma foto que certamente vai bombar nas redes sociais, então vá direto para Madagascar, para a Alameda de Baobás gigantes. Esses gigantes, que já têm até 800 anos, ficam no meio da savana como se alguém tivesse decidido criar um verdadeiro cenário teatral natural. Imagine-se caminhando pela estrada, e ao seu redor, essas árvores majestosas, como guardiões de um templo antigo, que observam com invejável persistência tudo o que acontece ao redor. Para os moradores locais, os baobás não são apenas árvores, mas seres sagrados, aos quais as pessoas vêm com pedidos, amarram fitas e trazem presentes, como se fossem verdadeiros guardiões de segredos sagrados. E sim, as fotos que você tira ali parecem que você entrou em outro mundo, em outro planeta, onde os poros do sol iluminam o céu com os tons mais brilhantes e os próprios baobás parecem ter congelado à espera de algo grandioso. Há uma atmosfera de magia ao redor deles. E mesmo que você não acredite em espíritos, é difícil não sentir que há algo especial ali. Então, se você está pronto para uma verdadeira loucura fotográfica, pegue sua câmera e vá até esses gigantes fabulosos, pois eles certamente não o deixarão indiferente e farão seu Instagram brilhar com novas cores. Mas lembre-se, essas árvores não são apenas decorações. Elas fazem parte da cultura e merecem respeito.